Valeu, Thiago. Obrigado aí por estar dando essa entrevista para a gente. Queria que você desse seu nome completo, seu nome artístico e sua idade. Meu nome é Thiago Gonçalves Cornel, tenho 27 anos. Não possuo um nome artístico, então sempre me chamam de Thiago Gonçalves mesmo, meu nome real. Entendi. Legal. Bom, como é que se deu a sua profissionalização assim, na área da música e sua musicalização mesmo, assim? No caso, como foi minha trajetória em cursos, É, em, estudo. em cursos, estudos, assim, como é que você começou a tocar o seu instrumento e tal? Então, eu comecei há uns 12 anos porque meu pai já tocava e eu pedi para que ele me ensinasse alguma coisa. Mas como ele trabalhava em outra área, ele era amador na música, né? E não tinha muito tempo para me ensinar, então eu busquei por outros cursos. Uhum. Mas, assim, falando resumidamente, dos cursos que definiram, assim, a minha carreira, participei de um projeto quando eu tinha 16 anos, no centro do Rio, Vila Lobinhos, e tinha professores excelentes lá. Aí depois eu fui para o SIGA, do SIGA eu fui para a faculdade, para a Unirio, fazer licenciatura. Legal. Resumidamente é isso. Entendi. Então, assim, você tem na sua família, já é uma família de músicos, assim, mesmo que é amador, né? Desculpa, acho que travou aqui. Deu uma pequena travada aqui, você pode repetir. É, então, sua família, assim, já é uma família de... Seu pai é músico, você falou, né? Mesmo que amadormente, assim, estava dentro da sua casa. Isso, para ser honesto, só meu pai era músico. Entendi, Meus irmãos, ninguém seguiu. Na minha família toda, assim, se eu for olhar, eu não conheço ninguém que seja músico. Tem entendi. uma prima e um tio que toca um pouco de violão, mas músico mesmo, só eu mesmo. Tá certo. E qual é o seu instrumento, assim, que você toca? E o gênero musical que você está mais familiarizado? O meu instrumento é violão e guitarra. Cada um desses instrumentos eu toco um gênero específico. Por Uhum, exemplo, no violão eu toco mais música brasileira, bossa nova, samba, um pouco de choro, música instrumental em geral, né? uhum. E as paradas assim, mais pop e vamos dizer até um jazz, de vez em quando eu toco na guitarra. Em geral mais pop, mais rock, mais guitarra. Entendi, entendi. É, bom, quais funções na área da música você exerce, assim, profissionalmente, assim? Eu sempre me dediquei mais e me identifiquei mais com a parte de lecionar, de orientar. Porque eu comecei a dar aula com 16 anos por conta de um professor que me passou o que ele sabia e eu fui ajudando ele. Quando eu fui ver, eu já estava inserido, né, nesse meio de orientar e fui me identificando cada vez mais. Entendi. Então, assim, e até por morar assim longe do centro, nunca foi vantajoso para mim tocar. Sempre foi muito distante ou então nunca compensou muito. Entendi. Onde Então, é para que você mim, mora? sempre foi mais confortável é dar aula. Eu também não gosto de ficar virar à noite, também trabalhando, eu gosto de trabalhar de dia. Entendi. Mas de vez em quando eu trabalho, mas o foco é lecionar mesmo. Essa questão da locomoção, então, foi fundamental aí para você decidir também onde você ia atuar, né? E a questão da Isso. noite e tal. Entendi. Bom, durante a pandemia e o isolamento, assim, né? Alguma coisa mudou em relação a essa função que você exerce de professor? Você continuou exercendo ela? Começou a exercer outra que você teve que fazer? Não sei. Mudou bastante. Eu trabalho, no caso, estava trabalhando em duas escolas de ensino regular para crianças, colégio particular, e uma delas me teve que me dispensar e outra manteve, assim. Com todas as dificuldades até de pagamento, elas mantiveram muito bem, assim, honrando sempre os professores. E eu continuei dando aula online lá, gravando vídeos.
E muitos alunos que eu dava aula somente, assim, vamos dizer, 80%, 90% presencial. Muitos alunos pararam de fazer, até por causa da pandemia, do contato, né? Uhum. Para evitar o contato. Muitos pararam e não quiseram de início fazer aula online. Então, me prejudicou bastante no início. Entendi. Entendi. No início, porque você diz que agora já está um pouquinho melhor, como é que é a situação? Isso, agora já consegui divulgar bem o trabalho e conseguir novos alunos online, Entendi, entendi, diferente desses horários aí. entendi. É, bom, em relação assim aos locais de trabalho assim que você atua, você falou que você dá aula também em escola, né, e aula particular. Quais são assim, no geral, os locais que você trabalha? Então, eu comecei a dar aula em escolas assim depois da faculdade, Uhum, aqui no meu bairro aqui. Comecei para poder ver como é que era, já que estava fazendo licenciatura e seria bom para pegar experiência. Acabei gostando, entendeu? É uma área mais recente, assim. Então, entendi. é mais recente essa aula assim com crianças, em escola, assim, em turma com crianças. E sempre atuei mais dando aula particular. Eu já dou aula, como eu falei, desde meus 16 anos e fui aprimorando e sempre com os alunos particulares, assim, ensinando. Também gosto de trabalhar ensinando leitura, harmonia, com pequenas turmas também. Entendi, Então a área sempre foi essa. entendi. Em casa, assim, aula particular se dá em casa geralmente. Na casa dos alunos, geralmente em igrejas, em alguns espaços assim. Entendi, entendi. É, e isso, como é que se mudou durante a pandemia? Imagino que deva ter ficado mais na sua casa mesmo, né? Online, não sei. Isso, os espaços que, no caso, os espaços físicos, todos pararam, assim. Então, eu meio que tive que recomeçar tudo através do online. Muita gente ainda não gosta, tem certo um preconceito assim com aula online. Uhum, Então, os espaços todos eu parei, né? Todo mundo parou e eu fiquei um tempo aí sem esses alunos. entendi. É, bom, em relação a esses trabalhos assim que você tem, por exemplo, em escolas assim, é, esses lugares assim geralmente respeitam as leis que regulamentam a produção da música, assim, se você tiver uma ideia no geral, assim. Então, essa escola que eu continuei trabalhando, ela, embora não conheça muito assim sobre as leis da, do lance da música, pro lado do professor de música, eles respeitam bem que eu geralmente falo e são bem abertos a escutar. Isso já me ajuda bastante. No caso, por exemplo, preciso de um instrumento, trabalhar com as crianças, não tem como trabalhar esse instrumento. Eles vão lá e dão um jeito e arrumam um instrumento, entendeu? E Uhum, isso já conta bastante. entendi. Então, Eu vi, assim, por exemplo, que não dá para trabalhar vamos dizer, 30 crianças, 40, vamos dizer, 30 no máximo, né? Não dá para trabalhar com 30 crianças assim de primeiro e segundo ano junto. Eles vão lá e separam, então facilita o nosso trabalho. Por mais que não conheçam muito das entendi. leis, assim, já ajuda a ouvir. Entendi. Imagino também, então, que o contrário disso deve ser muito comum, né? Para que a gente tenha que valorizar esse tipo de atitude e tal. Muito comum, assim, não querendo falar mal, mas na outra escola não, assim, a direção encarava como, por exemplo, a escola está pagando professor, então o instrumento, o aluno, se não tiver, e isso dificultava bastante para o Entendi. professor entender que não é bem assim, Entendi. mas enfim. Entendi. Em relação ao MEI, você precisa dele para trabalhar? Você possui o MEI? Não preciso dele ainda. Entendi.
Você acha que Ainda talvez não. seja necessário em algum momento? Não sei. Acredito que sim. Entendi. E quanto ao OMB e o sindicato, assim, você é afiliado a algum deles? Não sou filiado, mas também pretendo, porque acredito que uma hora eu Entendi. precise e eu possa Entendi. demorar a fazer assim na hora de urgência. Então, tanto o MEI quanto a carteira aí da ordem eu pretendo futuramente, quem sabe ano que vem. Entendi. É, bom, quanto à remuneração nesses espaços que você atua como professor de música e na própria música, própria aula particular, assim, como é que você calcula o preço que você vai cobrar assim para a escola ou para os alunos, no caso? Primeiro tem muito a ver com a localidade. Infelizmente, um local é um valor diferente de outro, Baixada é um, Zona Sul é outro. Então, por mais que tenha uma tabela, que tenha uma base, a gente não consegue manter para todos os locais, para todas as regiões do Rio de Janeiro. Entendi. Então, eu tento me basear pelos meus colegas que trabalham por aqui. Uhum. Inclusive, também é o motivo de eu não tocar muito, porque eu vejo que não compensa, ainda mais aqui eu moro por perto, não compensa e eu não vou fazer isso, já que eu dou aula também, não tenho só a necessidade só de tocar, então eu prefiro não tocar, deixar aquele dinheiro ali, mas que eu preciso um pouco dele, Uhum. para não desvalorizar também a nossa profissão. A galera Entendi. que só toca, vamos dizer, e eu dou aula também, então, e eu calculo assim pelos colegas, assim, vou me baseando. Entendi. Tento manter ali equilibrado. Entendi. Entendi. Então você acha por exemplo, não é possível cobrar o mesmo valor que se cobra, por exemplo, na Zona Sul na hora de aula particular? Não tem como. Entendi. É, bom, o que mais? Você possui algum vínculo formal de trabalho, por exemplo, nessas escolas, assim, carteira ou contrato, algum tipo de coisa assim? Não, formal ainda não. Entendi. Você acha que isso faria alguma diferença, assim, para você num período de isolamento, assim, que os trabalhos estão mais escassos, assim, você ter algum tipo de formalidade? Faria sim, com certeza. E até estava conversando com um amigo, o Léo, né? Léo Raul de Casas, a respeito disso. Sobre cobrar, às vezes, também um plano de 3 meses. Porque quando a gente cobra mensalidade, mensalmente, o aluno paga todo mês. Uhum. Aí numa crise dessa, todo mundo sai. Aí você fica ali. Agora, quando você já tem um plano de 3 meses, você está 3 meses pelo menos garantido, né? Entendi. E nosso trabalho, assim, particular não é tão certo assim, né? Entendi. Mas Certo. realmente, se tivesse um vínculo formal no caso de carteira, contrato, seria Uhum. uma ajuda aí nesses momentos. Entendi. Essa dificuldade é uma dificuldade constante, então, nesses trabalhos como um todo, né? Como eu tenho visto, assim, o E pessoal tocando também a mesma coisa. Entendi. É, desses trabalhos que você realizava antes, né? De qual vinha a renda mais regular? A da escola ou de você com seus alunos? Ou ainda alguma outra que você não tenha falado? minha renda mais regular sempre era da escola. Porém, Entendi. dos alunos também não era tão irregular assim, entendeu? Sempre tinha uma média Entendi. muito boa, assim. Mas com a pandemia e tal, o que ficou mais regular, assim, nesse sentido? Depois, já, claro que você agora conseguiu voltar com boa parte dos alunos e tal. Agora, depois da pandemia, mais regular foi os alunos particulares mesmo. Na escola, eu fiquei Entendi. com uma e ela não está conseguindo.
efetuar o pagamento no dia, por conta da dificuldade que as pessoas estão enfrentando, entendeu? Até Compreensível. de pagar a mensalidade, né? Aham. Entendi. Bom, as apresentações ao vivo, assim, que você fazia de maneira mais esporádica, devido a esses motivos que você falou, você chegou a fazer alguma, assim, durante a pandemia? Como é que você acha que está sendo isso, assim? Você acha que é possível ainda fazer? Eu acho possível, assim, eu toco assim na igreja, agora voltou e tentamos no máximo manter ali os padrões, assim, máscara e o espaço ali, álcool em gel, Entendi. adaptaram também uma pia lá fora para quem entrar, lavar a mão e ter um álcool em gel. Eu acho que sim, eu acho que de uma forma bem assim, bem organizada, Uhum, acho bem possível a gente voltar com apresentações aí. entendi. E você, por exemplo, na igreja que você citou, você considera isso, de alguma forma, uma atividade profissional ou mais, assim, para o seu próprio prazer? Não sei como é que você encara isso. É um lance meio lá, meio cá, mas é Uhum, mais o prazer ali. Toco mais entendi. livre, eu não tenho tanta preocupação assim. Embora sempre já seja de mim, eu mantenho, quando se trata de música, né, um certo profissionalismo. Uhum, Fazer o máximo, mas é mais livre, sim, é mais. entendi. Não tem tanta profissionalismo quanto lá fora. Né? Uhum. É, eu, tem alguns editais que estão sendo feitos assim por instituições privadas, tal, nesse momento, e assim eu tenho visto que algumas pessoas têm mais dificuldade para acessar, outras conseguem com mais facilidade, assim. Como é que você vê assim esses editais assim que saíram na pandemia, assim, para fazer vídeos online? Não sei se você chegou a ver alguma coisa desse tipo. Eu vi alguns, uns que eu tentei até ter acesso, tratava de músicas autorais. Eu não, como não tenho Uhum, músicas autorais assim, eu entendi, não levei para frente. Mas eu vi bastante assim. entendi. Mas eu não me enquadrei muito assim nos que eu vi, pelo menos. Uhum, uhum. Então, assim, você acha que esse tipo de coisa assim ajuda, pelo menos? Assim, você acha que cumpre um papel de, de levar algum tipo de ajuda, assim, no sentido de suprir esse trabalho assim, que está bem difícil durante a pandemia? Ou você acha que é muito difícil de ter acesso e tal? Você acha que é muito complicado nesse sentido? Não é tão fácil de ter acesso, realmente. Uhum, Mas ajuda, realmente ajuda. Eu não conheço ninguém que tenha conseguido, mas gostaria de conhecer para ver se realmente. Só assim eu saberia, de fato, se ajuda mesmo. entendi, entendi. É, bom, de modo geral, assim, eles têm falado bastante de aula, né? Como é que você teve que adaptar esse seu trabalho para fazer ele online, assim? Então, o bom que eu já. Deixa eu falar aqui rapidinho que ó, tem alguém me chamando aqui no portão. Tá, te dá um Rapidinho, um pause minuto. aqui. Foi. A pergunta era sobre a coisa de adaptar esse trabalho, assim, que você tem feito com aula online e tal. Então, o legal é que eu já dava algumas aulas online, poucas, né? Muito poucas. Mas eu já usava, já utilizava, então não foi tão difícil de adaptar. O difícil foi que muitas pessoas, a maioria, não estava acostumada ainda. Hum, Eu acho que com a pandemia a gente forçou bastante as pessoas se adaptarem à questão de online aí. entendi. Entendi. Então, assim, a maior dificuldade para você foi a aceitação do que a própria adaptação pessoal, né? Isso, mais aceitação das pessoas. Entendi. Tanto é que eu cheguei a fazer muitas aulas experimentais, assim. Ah, faz aula aí de graça, para você ver como é que é. Fiz até sorteio no Instagram, então, para Entendi. poder a galera ver como é que é.
Essa é uma coisa importante. Como é que tem sido o uso assim das redes, principalmente assim, esses aplicativos como Instagram, Facebook, assim, essas coisas, para a sua atividade hoje em dia? Você vê como uma forma assim, divulgação? Como é que você enxerga essas coisas? Então, eu acho uma ótima ferramenta o Instagram. O WhatsApp também, os status que a gente utiliza no WhatsApp. Eu, por exemplo, eu conto com a ajuda de muitos amigos, que às vezes eu nem peço, mas eles vão lá e divulgam em suas redes, então vai tendo uma visibilidade maior. Além de eu postar para as pessoas que já me conhecem, que me seguem nas redes, elas postam para as pessoas que as seguem, então vai só. Muitas vezes, tem vezes que é mais de 10 pessoas postam, então imagino que a visibilidade e o retorno é imediato. Aí eu preencho meus horários bem rápido por conta dessas divulgações nas redes sociais, assim. Entendi. Então, para divulgação, assim, é essencial, né? Imagino que deve ser difícil enxergar sem isso. Sim, é difícil. Sem, eu acho que seria. Antigamente eu distribuía panfleto pelas lojas aqui do bairro Uhum, e funcionava também. entendi. Bom, em relação ao volume de trabalho, você falou que variou bastante, né? No início caiu bastante, agora você conseguiu retomar alguns alunos. Como é que foi isso, assim? Foi mais ou menos desse jeito? Caiu, vamos dizer 80%, assim. O bom é que uma escola manteve nesse início, então não ficou tão ruim. Uhum, Mas de aluno particular caiu 80%. E aí eu fui divulgando, depois de uns dois, 3 meses, acho que uns 3 meses, também quando a galera conseguiu. Porque também foi ruim para todo mundo, né? Na verdade, aqui onde eu moro, o pessoal, nem todo mundo tem grana guardada, assim, para essas uhum, coisas que acontecem, assim, sem, sem, sem esperar do nada, uma pandemia. Então, muita gente não ia gastar, não ia investir o seu dinheiro no momento incerto em uma aula particular de violão, entendeu? com certeza. Foi uma fase que as pessoas estavam com medo, não sabiam o que viria, com medo de até, o pessoal falava em disputar, né, comida no mercado, um negócio bem absurdo. Então, as pessoas estavam com tanto medo que ninguém ia tirar o dinheiro para. Então, foi difícil nesse início por conta disso também. Mas depois, os alunos, que todo mundo foi vendo que não é bem assim, que não ia acontecer essas coisas dessa forma. Uhum. Aí a galera foi voltando a fazer as atividades, né? Inclusive voltar com aulas particulares. E aí eu fui voltando online e deu tudo certo até agora. Entendi. Bom, com esses problemas todos que a gente tem visto, assim, né? O que você tem visto de atitude, assim, por parte das autoridades no geral, assim? Você acha que existe uma preocupação com o bem-estar, assim, do profissional da música agora nesse momento? Até com os trabalhadores em geral, né? Que a gente tem visto, assim. Como é que você tem visto essa questão? Você acha que está dando, assim, tem algum tipo de ajuda no sentido geral? No caso da sociedade, as pessoas em si, Não, no sentido das autoridades, assim, em todas as instâncias, assim, governo, né, de todos os lugares aqui do Brasil que você tem tido algum tipo de contato. eu não vejo um apoio assim, né? Não vejo dos governos assim, a valorização eu nunca vi assim na questão dos músicos, dos Uhum, artistas, dos trabalhadores informais nessa área da arte. E inclusive na pandemia também não acredito que não tenha. E por entendi. conta até do governo, dos líderes não não valorizarem, acho que isso reflete muito na sociedade, nas pessoas comuns.
ele não valorizam e as pessoas também, por Entendi. conta disso, acabam reproduzindo isso. Entendi. Você imagina assim alguma coisa que poderia ter ajudado assim nesse momento da gente conseguir atravessar isso como profissional da música, assim, algum tipo de ajuda que você imaginaria que tivesse sido fundamental ou que você esperaria desse momento? Acredito que eu não sei como andam as coisas dos auxílios. Também não tive acesso, assim. Eu vi um, mas acho que era do Rio de Janeiro, para quem morava na cidade do Rio. Uhum. Não sei se em outras cidades do nosso estado aqui, por exemplo, falando fechado assim no estado, né? Não sei, no Brasil todo. Uhum. Não sei na questão dos auxílios para artistas, né? Entendi. Mas acredito que poderiam ser pensadas várias formas de ajudar, colocando até para trabalhar também às vezes online Uhum. e patrocinando assim, Entendi. viabilizando uma forma de a gente manter o contato com o público também e manter uma renda, mesmo que não seja o que nós ganhávamos antes, mas Uhum. seja algo já ajudaria bastante, eu acho. Entendi. Bom, em relação à volta, né, das atividades regulares, assim, né? Como é que você enxerga essa volta? Você acha que vai ser com mais dificuldade, né? Você falou que no início as pessoas não estavam conseguindo assim investir numa aula, né? E até hoje isso acontece. No final, mais pro final, tomara que esteja no final da pandemia. Como é que você enxerga essa volta, assim? Você acha que vai ser com dificuldade? Que tipo de dificuldade você acha que vai ter? Olha, se eu pensando no caso da escola, das crianças, eu acho ainda é complicado porque é desigual, assim, eu acho que nem todas vão voltar, então, em questão de ensino, Eu digo assim, no final, quando a gente já tiver uma vacina, por exemplo, assim, a vacina. quando, por exemplo, a gente não tiver que mais se preocupar com isso, né? Com o vírus Ah, sim. em si. Mas no caso, se eu saber, até perdi o fio da meada, quer saber, Como é que você enxerga essa volta depois de tudo isso, assim, que a gente está vivendo de pandemia e de esses problemas decorrentes disso, assim, quando a gente já puder voltar, não precisar usar máscara, acabou a vacina, já está, entre aspas, liberado, né? Como é que você acha que vai ser a volta da nossa atividade como profissional da música, assim? acredito que os espaços vão bombar bastante, vão encher e vamos ter aquele momento de uma sede das pessoas, né? Tanto em estar junto das outras, vamos dizer, quando tiver show, Uhum. acho que vai ser qualquer show que tiver de início vai ser o maior sucesso. Então, acho que as pessoas vão querer nesse início, vão querer mais estar. Então, qualquer espaço que abrir, as pessoas vão em massa mesmo, vão encher bastante. Uhum. Em relação às atividades que você exerce, por exemplo, de aula particular e nas escolas, como é que você acha que vai ser isso? Você acha que vai ser mais tranquilo essa volta? Você acha que vai ter algum tipo de dificuldade em específico, assim? Eu acredito que eu não terei dificuldade, assim, não. Eu acho que vai voltar como era, mas como eu disse, Uhum. realmente nesse início vai ter uma sede maior em executar algumas atividades, assim, em grupo. Então, dificuldade eu acredito que não. Entendi. Bom, era isso, Thiago. Te agradecer demais aí pelo seu tempo, pela sua entrevista. E é isso. Muito obrigado. Nada, eu que agradeço a oportunidade de poder contribuir aí em algo. Legal. Valeu.